E no vídeo de hoje, a ética cristã no culto, parte 4 de 5. Um texto escrito pelo saudoso pastor Antônio Gilberto e publicado no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1991. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Os cantores. Esse é outro assunto bastante delicado, especialmente quando são cantores de fora, com seus modos e costumes, às vezes copiados de outros, quase sempre contrariando a boa ordem do culto, querendo dar ou deixar a impressão de espiritualidade, quando muitas vezes não é o caso. Geralmente são indisciplinados, autoritários, chegam quase sempre atrasados e, nesse caso, perturbam o culto todo, ligando instrumentos, afinando-os e etc. Conversam durante o tempo em que não estão cantando. Não dizem quantos hinos vão cantar. Nem pedem permissão ao pastor para isso. Acham que, por serem cantores, têm salvo-conduto aonde chegarem. Aonde estão a humildade e as características de um verdadeiro ministro de canto? Então, só porque sou cantor e vou adorar a Deus noutra igreja, se os dirigentes não tomarem providências, não teremos outro elemento no culto a não ser música. E nem isso, porque, como já vimos, é música sem unção, sem mensagem, sem poder, sem graça divina, sem nada. É o pastor da igreja ou o dirigente que deve estabelecer o limite de hinos durante o culto. Se o hino que alguém vai cantar tem, digamos, 5 estrofes, pode cantar apenas 3 ou suprimir as demais. É uma questão de sabedoria e bom senso. Salvo as exceções, muitos dos hinos de certos cantores são verdadeiras obras-primas artificiais e sem mensagem, devido seus autores não quererem saber da Bíblia e da profunda comunhão com Deus. Tais hinos são como uma flor artificial, quase perfeita, mas sem vida, sem perfume, sem crescimento, sem semente viva para se reproduzir. Uma lei divina é que toda reprodução seja segundo a sua espécie. Gênesis 1, 11, 12 e 21. Os professores da escola dominical darem o exemplo durante o culto eles mesmos. Utilizarem um pouco do tempo de sua aula bíblica dominical para falarem sempre deste assunto como objeto de oração, jejum, cooperação por parte de cada aluno da classe. Não dizendo jamais que é o pastor que está pedindo, não. Isso seria significar que você não está interessado no assunto. Não, você deve fazer esse assunto, cooperando assim para sanar todas as irregularidades ou pelo menos mantê-las abaixo do índice suportável. Cada professor pode administravelmente ajudar o pastor nesse sentido, levando cada aluno a orar, jejuar e cooperar em tudo que puder para uma vitória completa e constante nesse assunto. O interior do templo durante o culto, o próprio culto. O pastor ou dirigente do culto jamais poderá fazer tudo sozinho. Nem eles podem ver tudo sozinho. Daí nos compenetramos todos de que nós individualmente devemos cada um ajudar nesse mistério. Deus pedirá conta da desordem e meninice dos obreiros irresponsáveis e imaturos que não tomam providências, não se afligem, não veem a desordem, transformando o culto sagrado num mau culto. Tais obreiros devem estudar o caso do sumo sacerdote Eli no Velho Testamento. Se tais homens não têm condições de liderar um trabalho pequeno, que se dirá de um trabalho grande?
mas só falam em serem consagrados para o ministério, em galgar o ministério, em posição, e uma das coisas mais importantes da vida cristã, que é o culto congregacional, eles deixam por conta dos desordenados, e às vezes eles mesmos são os primeiros a iniciar a desordem. Os diáconos. Uma das importantes funções do diácono durante o culto é acomodar o pessoal que vai chegando para cultuar. Outra função importante é ajudar a manter a boa ordem durante o culto, circulando discretamente, olhando discretamente, aproximando-se sabiamente de locais onde notar movimentos anormal. Os diáconos escalados para o culto não devem jamais ficar sentados. Seu trabalho é feito sempre em pé. Do contrário, como eles verão o que está se passando e como prestamente atenderão a um sinal do púlpito para ajudar, mesmo o diácono que não está escalado para o culto deve ficar sempre atento para ajudar a sanar qualquer dificuldade ou necessidade que surgir. Ficar atento para pessoas comendo pipoca, chupando balas, chicletes ou seja lá o que for, e com sabedoria ajudá-las a se desfazerem disso durante o culto sagrado. Igreja há que, quando o culto termina, o piso está repleto de todo tipo de embalagem de alimentos. Se um diácono escalado sabe que vai faltar ao culto, deve avisar ao pastor ou a quem de direito para as devidas providências, porque sua ausência no culto será prejudicial. Uma das lembranças mais queridas da minha vida inicial na fé foram os diáconos da minha igreja, empenhados com todo amor e boa vontade na boa manutenção do culto. Crianças desacompanhadas no culto. Já se sabe que darão problemas, ou devem ser conduzidas aos pais, ou conduzidas pelos pais ao culto infantil. Para um culto mais solene, isso também muito depende da formação da família. Família sem urbanidade, sem civilidade, sem cortesia, sem respeito, sem sociabilidade, sem boas maneiras, sem ética, sem etiqueta, sem princípios e sem compostura, seus membros revelarão isso onde quer que estejam, inclusive na casa de Deus. Se os tais na casa do Senhor se comportam mal, como não se comportam em suas casas e noutros lugares? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.